Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de Go aqui na Rocket City. Na aula de hoje a gente vai aprender a criar uma aplicação Ask Me Anything. Mais especificamente, a gente vai aprender a criar o servidor web escrito em Go para esse serviço, para essa aplicação que a gente está criando, certo? Vocês também vão aprender a como criar esse front-end aqui usando o React. E como é que ele funciona? Qual é a lógica dessa aplicação? Basicamente, a gente vai ter várias salas, certo? Então eu posso criar aqui uma sala, por exemplo, que meu nome, que ela tem um nome que é o meu nome, Pedro Pessoa. Eu crio a sala e aqui eu vou ter o ID da sala, certo? Eu posso compartilhar essa sala com alguém e tudo mais. E aqui a ideia dessa sala é as pessoas poderem mandar perguntas. Então, por exemplo, qual a sua idade, certo? E aí a pessoa vai e cria uma pergunta. E aí aqui as pessoas elas podem ir curtindo essa pergunta, basicamente. Então, é bem simples, só que o grande pulo do gato aqui está em WebSocket. Então, por exemplo, se eu vier aqui e abrir essa mesma sala numa janela anônima, ou numa outra janela, a gente tem aqui qual que é a sua idade. Eu posso curtir aqui e automaticamente, ó, já atualizou aqui a quantidade de curtidas que essa pergunta teve. Eu posso mandar mais uma curtida, já atualizou, e na outra janela do browser também. E se eu mandar aqui outra pergunta, teste, criar uma pergunta, a segunda pergunta foi criada, e se eu voltar lá para minha primeira janela, ela foi criada também. Então isso tudo está sendo feito através de WebSocket. E para fazer tudo isso, a gente vai ter que aprender bastante coisa de Go, como por exemplo, como trabalhar em código concorrente, paralelo, e mais alguns detalhes que eu vou mostrar para vocês conforme a gente for criando o nosso código e a nossa aplicação. Tá bom? Então, só para lembrar, nessa aula aqui nós vamos ter apenas a parte do servidor web escrito em Go, a parte de React vai ficar com o Diego. Bora lá para o nosso código começar a desenvolver. Bom, a primeira coisa que a gente precisa é de um diretório. Eu também já aproveitei e criei um repositório no GitHub. Então a primeira coisa que eu vou fazer é simplesmente clonar esse repositório que eu criei. E no caso ele é um repositório vazio, tá? Não tem absolutamente nada lá dentro. E feito isso, eu vou simplesmente aqui para dentro desse repositório que eu clonei. Então ele está totalmente vazio, aqui dentro a gente não tem nenhum arquivo. O que eu vou fazer é dar um Go mod init, ou seja, eu vou inicializar o meu módulo de Go aqui dentro. E a gente faz isso usando o comando go mod init. E o nome do módulo em Go quase sempre é o nome do repositório no GitHub. Então, nesse caso aqui, vai ser github.com/rocketcityeducation/ o nome do repositório, que é Semana Tech Go React Server. Beleza? Feito isso, se eu der um novo ls, agora a gente tem o nosso arquivo go.mod aqui dentro. E a primeira coisa que eu quero fazer é criar as minhas dependências externas. Nesse caso aqui, a única dependência externa que eu vou ter é um banco de dados. E eu vou estar usando o PostgreSQL para essa nossa aplicação. É claro que você poderia usar qualquer outro banco de dados. Você poderia usar o MongoDB, MySQL, SQLite, mas eu optei pelo PostgreSQL simplesmente por eu estar mais familiarizado com esse banco, beleza? E para subir esse nosso banco, ao invés de instalar ele diretamente na nossa máquina, eu vou usar o Docker para ajudar a gente nisso, junto com o Docker Compose. Então eu vou abrir aqui o nosso diretório no meu editor de texto e eu vou criar o arquivo compose.yaml. E aqui a gente declara os nossos serviços do Docker. Então, primeiro, vão ser os nossos serviços. O primeiro serviço vai ser o meu banco de dados. Eu vou precisar da imagem desse serviço, que no caso vai ser Postgres:\latest. E eu vou botar para esse serviço sempre reiniciar automaticamente, a menos que eu pare ele manualmente. Então é restart unless stopped. E eu preciso expor as portas desse serviço para eu conseguir acessar ele do lado de fora da network ali que o Docker queria pra gente. Então, as portas, no caso aqui, vão ser... Eu poderia colocar aqui hardcoded mesmo, tipo, sei lá, porta 1, 2, 3, 4, dois pontos, a porta padrão do Postgres, que seria 5432. Aqui do lado direito é a porta dentro do meu container, para a network interna que o Docker cria. E aqui do meu lado esquerdo é a porta pública que vai ser acessível por fora do container, tá? Mas ao invés de fazer assim hardcoded, eu vou pegar essa porta de uma variável de ambiente, que aí apenas alterando essa variável de ambiente eu consigo alterar essa porta aqui também. Então, para fazer isso, a gente usa essa sintaxe aqui do nosso compose file. E o nome pode ser o que você quiser, mas eu vou colocar, por exemplo, WebSocket Rocket City _ database port. Mas caso essa variável de ambiente não esteja setada, eu quero colocar um padrão aqui, que vai ser o próprio padrão do Postgres 5432. Beleza? Bom, feito isso, agora eu também preciso colocar algumas variáveis de ambiente de fato para o meu Postgres funcionar. E para fazer isso, eu vou declarar aqui o meu environment. E quais vão ser essas variáveis? Vão ser, primeiro, Postgres user, que de novo eu vou pegar do meu ambiente local e passar lá para dentro. Então, wsrs _ database _ user.
Depois vai ser o Postgres password, mesma coisa, WSRS, underline, database, underline, password. E por último, eu preciso do nome do meu banco de dados, que é Postgres, underline, DB, e aqui vai ser WSRS, underline, database, underline, name. E para finalizar, os containers em Docker, eles têm uma peculiaridade que é o seguinte: sempre que você mata o container, tudo que foi escrito lá no file system dele vai ser apagado automaticamente. Então é tudo efêmero, né? Só que para um banco de dados, isso normalmente não funciona muito bem. A gente quer persistir esses dados. Então a gente consegue fazer isso através de volumes aqui no Docker. Basicamente, o volume é uma forma de você linkar o file system dentro do seu container com algum outro file system do lado de fora dele. Então, para fazer isso, a gente declara aqui os volumes, em letra minúscula, e a gente dá um nome para ele do que a gente quiser. No caso, eu vou dar o nome de DB também, para ser o mesmo nome ali do meu serviço. E aí eu vou dizer qual que é o driver desse volume. Nesse caso aqui, eu quero que o meu driver seja local. O que é local? Basicamente, os arquivos dentro do file system do container Docker vão ser clonados para o file system da máquina host, para o meu computador local. Mas o driver poderia ser, por exemplo, um S3, um Google Drive, sei lá, não sei se existe para Google Drive, mas enfim, poderia ser qualquer outra coisa que seja capaz de armazenar arquivos. Mas aqui nesse caso a gente vai simplesmente usar o nosso sistema local mesmo de arquivos, beleza? E aí, por último, eu só preciso usar esse volume aqui no meu serviço. Então eu vou colocar aqui volumes, e o volume que eu vou usar vai ser o volume db, que é o nome do volume que eu criei ali. E do lado direito, dos pontos, eu preciso dizer qual que é o diretório dentro do meu container que eu quero que seja clonado para esse volume. No caso do Postgres, é o diretório var lib postgres sql data. Só isso. E aí agora vamos aprender como declarar essas variáveis de ambiente aqui. Tem duas formas de a gente fazer isso. De fato, declarar variáveis de ambiente no nosso sistema operacional ou usar um arquivo .env. Nessa aula de hoje, eu optei por usar um arquivo .env, então vamos aprender a fazer isso. Primeira coisa que eu vou fazer é criar meu arquivo .env. E lembrando, gente, o arquivo .env ele tem que estar obrigatoriamente no mesmo diretório do seu arquivo compose. Porque o Docker, por padrão, ele vai tentar ler essas variáveis de ambiente ou diretamente do seu ambiente ou do arquivo .env, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar meu arquivo .env exatamente no mesmo diretório e eu vou ler daqui. Então, o Docker, quer dizer, vai ler as variáveis daqui, tá? Então, eu vou abrir esse nosso arquivo e eu preciso declarar essas quatro variáveis, que são a porta, database user, password e name. Então, vamos fazer isso, vai ser WSRS, database port. E eu vou declarar a mesma porta padrão do PostgreSQL, mas se você por acaso tiver algum serviço rodando nessa porta, você pode declarar alguma outra aqui, não tem problema nenhum. Depois a gente vai declarar o database name, que pode ser WSRS mesmo, não faz muita diferença. Depois a gente vai declarar o database user, eu vou manter o padrão, que é Postgres. E por último, a gente vai ter o database password, que eu vou colocar uma senha super difícil aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só isso, beleza? E só uma coisinha que eu reparei aqui, eu escrevi user errado, né? Faltou o R. Então é user. E agora eu acho que a gente já tem tudo para o nosso banco de dados rodar. Para a gente fazer ele rodar é docker compose up. Se eu rodar esse comando aqui, beleza, o nosso banco de dados está rodando, a gente tem até o log aqui, né? Database system is ready to accept connections. Então deu tudo certo. Um outro passo que eu gosto de fazer e colocar aqui no meu Composer, uma segunda dependência, mas essa é opcional, é o pgadmin. O pgadmin ele é um cliente para o Postgres. Então ele é basicamente uma interface gráfica para você interagir com o seu banco de dados. Se você por acaso estiver usando Dbeaver, Table Plus ou qualquer outro cliente para banco de dados, você pode pular essa parte aqui porque realmente é opcional. Então eu vou simplesmente declarar aqui mais um serviço, o nome do serviço vai ser pgadmin mesmo. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar a imagem dele. O nome da imagem é dpage/pgadmin4, latest. Eu vou fazer a mesma coisa em relação ao restart, vou botar para sempre reiniciar, a menos que eu pare manualmente. E agora eu preciso dizer que esse serviço, ele depende do meu serviço de banco de dados. Ou seja, esse serviço não pode subir até que o meu serviço de banco de dados tenha subido. Então eu vou colocar aqui, depends on, e o nome do serviço é o db. Além disso, eu tenho que declarar as portas também.
Nesse caso, eu poderia fazer a mesma coisa, colocar uma variável de ambiente para isso ou botar hard-coded. Eu vou colocar hard-coded aqui mesmo, só para simplicidade, mas se por acaso você quiser, você pode colocar isso como uma variável de ambiente também. E do lado direito aqui, como eu já tinha falado, é o número da porta dentro do container. Do lado esquerdo, do lado de fora do container. Por padrão, o pgadmin escuta na porta 80. Então eu tenho que fazer o forward dessa porta 80 para a porta 80, 81 aqui do lado de fora. Depois eu preciso do meu ambiente, também preciso declarar variáveis de ambiente para o pgadmin. E nesse caso aqui vão ser só duas, que é o pgadmin default email e o pgadmin default password. Eu vou colocar hard-coded mesmo, o e-mail pode ser qualquer coisa, mas tem que ser um e-mail, eu não posso colocar aqui, por exemplo, só admin, tá, gente? Então vai ser admin@admin.com e a senha pode ser password, por exemplo. O que você quiser, tá? E agora que eu vi que eu escrevi tudo errado aqui, né? Então vamos lá, admin@admin.com. Beleza, agora sim. E por último, o nosso pgadmin também precisa de um volume para persistir os dados, então eu vou só declarar aqui os meus volumes. Primeiro, o volume em si, que vai ser o nome de pgadmin. De novo, eu vou usar o driver local. E o volume vai ser pgadmin, e o diretório onde o pgadmin salva os arquivos dele. Que no caso é var lib pgadmin. Beleza? Para a gente ter certeza que está funcionando, eu vou fazer a mesma coisa, docker compose up. E o pgadmin ele demora um pouquinho para rodar, tá, gente? Então tá aí, agora ele começou a rodar, pgadmin application initialization, temos que esperar um pouquinho, não tem jeito. Agora parece que ele rodou, então vamos simplesmente tentar abrir ele aqui no nosso browser, lembrando que eu usei a porta 8081. E ele apareceu. Então para fazer o login vai ser admin@admin.com e assim eu coloquei password. Beleza, meu pgadmin está aberto e eu vou simplesmente colocar aqui um novo servidor. O nome do servidor pode ser dockerdb, enfim, o nome que você quiser. E a conexão vai ser o host, é o nome do serviço Docker, tá? Porque o pgadmin ele tá rodando dentro da network do Docker. Então aqui não é localhost 127.0.0.1, não é nada disso, é o nome do serviço Docker, que no caso é DB. A porta aqui também é a porta dentro do Docker. O banco de dados é WSRS, que a gente colocou esse nome, né, se eu não me engano. O nome do usuário é Postgres e a senha a gente colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu der um save aqui, vamos ver se vai funcionar. Funcionou, consegui conectar com o meu banco de dados. E por enquanto não tem nada lá dentro, simplesmente o banco, mas ele não vai ter nenhuma tabela, né? Se eu abrir aqui as tabelas, não tem nada ainda porque a gente acabou de criar o nosso banco de dados. E por falar nisso, eu acredito que o nosso próximo passo vai ser justamente criar as migrations para o nosso banco de dados. Então bora aprender a fazer isso. Eu vou usar uma ferramenta chamada Turn. Basicamente uma ferramenta que a gente usa para fazer as migrações aí do nosso banco, beleza? Go tem várias outras ferramentas, tem o Database Migrator, tem Goose, mas eu gosto de usar o Turn porque é do mesmo cara que faz o driver que eu uso para interagir com Postgres usando o Go. Então, como ele criou o driver de Postgres que eu uso pra caramba e eu gosto muito, eu também uso essa ferramenta dele, que é a Turn. E eu também gosto bastante dela, tá? Nunca tive problemas. E para instalar, é bem fácil, a gente simplesmente tem que rodar esse comando aqui, go install e o nome da ferramenta e a versão, que no caso eu quero instalar a versão mais recente. Então eu vou voltar aqui no meu terminal, vou parar os meus containers e vou simplesmente rodar aquele comando que é o go install turn. Aqui vai rodar bem rapidinho porque eu já tenho essa ferramenta instalada na versão mais recente. E aí como é que ela funciona? Tem algumas formas, ela pode rodar as migrations pra gente, a gente pode criar as nossas migrations. Então vamos começar primeiro criando as nossas migrations. E para fazer isso eu tenho que decidir aonde que essas migrations vão ser criadas, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui um novo diretório no meu código que vai ser chamado de internal. E o diretório internal, ele tem uma semântica específica em Go, tá? Ele tem um motivo de existir. Não é uma pasta qualquer, como qualquer outra, tá? Go tem só dois diretórios específicos, que é internal e vendor. Vendor a gente não vai falar nesse curso, mas a gente vai falar da internal. A internal basicamente é o seguinte, ela está dizendo que todo o código ali dentro é interno para o seu pacote. Então, eu não poderia usar nenhuma dessas funcionalidades que estão aqui dentro do internal fora do meu módulo, tá? Então, normalmente quando a gente está criando pacotes que são executáveis, que são binários, a gente coloca tudo dentro de internal, porque você não vai importar um binário como uma dependência. Mas às vezes você vai, como por exemplo o Tempo, né, que é uma ferramenta para você criar front-end em Go.
o tempo ele tem tanto um binário quanto uma lib. Então, tudo que é do binário está dentro do internal e tudo que é para ser importado por alguém, como se fosse uma lib, está do lado de fora. E aí eu vou criar um outro diretório aqui que vai ser store. E aqui dentro eu poderia ter vários bancos de dados, né? Poderia ter, por exemplo, Redis, MySQL, Postgres. Mas enfim, eu vou criar apenas o pgstore para essa aula. Então, mais um diretório chamado pgstore, beleza? E por enquanto, é só isso. Eu só quero criar realmente esse caminho aqui de diretórios. E agora, vamos criar as nossas migrations. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é inicializar o turn. E como é que eu faço isso? Eu usando o comando turn init. E aí, aonde eu quero que as minhas migrations sejam inicializadas. Internal store, pgstore, /migrations. E se a gente for lá, nesse diretório, internal store, pgstore, migrations, a gente vai ver que esse diretório migrations foi criado pra gente. E lá dentro, a gente tem uma migration de exemplo, que eu não preciso dela, posso apagar. E a gente tem o nosso turn.conf, que basicamente é um arquivo de configuração para o nosso turn, certo? Eu vou apagar tudo isso aqui, vou deixar apenas o banco de dados. E nesse arquivo aqui a gente consegue fazer bastante coisa. Mas para a aula de hoje ele vai ser bem simples. A gente simplesmente vai dizer para ele como se conectar com o meu banco de dados, beleza? Então eu vou passar a porta do banco de dados, o nome do banco de dados, o usuário, a senha. Mas dessa vez eu também vou precisar do host do banco de dados, certo? E o turn, ele tem uma forma da gente pegar isso tudo das nossas variáveis de ambiente, que é usando como se fosse uma função, digamos assim, chamada env. Primeiro a gente abre aqui os colchetes e passa a função env. E para essa função, a gente passa justamente o nome da variável de ambiente. Então a porta ela está na wsrs underline database port. E como é tudo muito parecido, eu vou copiar isso aqui e colar nas linhas de baixo. Aqui no caso é o database name, letra maiúscula. Aqui é o database user. Aqui vai ser o database password. E por último, a gente tem que ter a variável host, que no caso a gente não declarou no nosso env, mas não tem problema, a gente vai declarar agora. Tá? Então, em vez de port aqui vai ser host. Eu vou salvar o meu arquivo de configuração do turn e lá no meu ponto .env eu vou simplesmente declarar também o meu host, que no caso aqui vai ser localhost mesmo. Tá? Beleza, e agora chegou na hora da gente criar de fato as nossas migrações. E aí, para a gente criar as nossas migrations, a gente vai usar o comando turn new. Eu vou passar a flag migrations para dizer onde é que eu quero que as minhas migrations sejam criadas. E aí vai ser no caso em internal store pgstore migrations. E aí simplesmente o nome da minha migration. E a gente vai precisar de basicamente duas tabelas no banco de dados. A primeira tabela vai ser a tabela das salas, ou seja, a tabela rooms, que vai ser onde a gente vai categorizar cada uma das nossas salas. E depois a gente vai precisar da tabela mensagens, que vai categorizar cada uma das mensagens de cada uma daquelas salas. Então a primeira migration vai ser a create rooms table. E o que esse comando fez pra gente? Se eu abrir aqui o meu diretório, a gente vai ver que a gente tem um novo arquivo aqui dentro, que é o 001 create rooms table. Basicamente, ele criou o arquivo de migração pra gente. Então vamos preencher esse arquivo aqui rapidinho. Eu gosto de começar pelo drop, né, pelo statement de drop, porque é bem mais fácil, né? Então drop table if exists rooms. E para criar vai ser create table if not exists rooms. E a gente vai precisar de um ID para essa nossa sala. Vai ser um UID. Eu vou dizer que essa aqui é a minha primary key, ou seja, a minha chave primária, né? Vou botar aquela not null. Não precisa colocar not null na primary key, mas eu gosto de colocar. E eu vou passar um valor padrão para ela, que vai ser default. E o Postgres tem uma função para gerar um UID aleatório, que é a gen random UID. E depois eu vou precisar de só mais um campo, que é o campo theme, tema, né? O nome da nossa sala. Que se vocês lembrarem lá no começo da aula, quando eu criei uma sala, eu coloquei o nome Pedro Pessoa. E nesse caso aqui vai ser um varchar de 255 caracteres. Não é nenhuma chave, mas eu vou colocar aqui not null. Ou seja, é obrigatório ter esse campo. E para essa migração é basicamente isso. E agora eu vou criar minha segunda migração, que em vez de ser a rooms, vai ser a
messages. Se eu voltar aqui, a gente tem mais um arquivo. De novo, vou começar pelo drop. Então vai ser drop table if exists messages. E eu escrevi aqui errado, né? Is é if. E vamos criar a tabela. Essa tabela vai ter um pouquinho mais de informação. Então vai ser create table if exists messages. If not exists, né? Beleza. A gente vai ter um ID igualzinho da nossa sala. Só que aqui a gente também vai ter uma foreign key, que vai ser a room ID. Ou seja, uma chave estrangeira para qual sala essa mensagem pertence. Também vai ser o ID. E também não pode ser nulo. E para dizer que é uma foreign key, a gente faz o seguinte. Foreign key room ID referencia rooms ID. Depois a gente precisa do campo da mensagem em si, né? Qual que é o texto da mensagem. Eu vou colocar como varchar 255 também, mas pode ser o valor que você quiser aí. Isso aqui é totalmente arbitrário. E também não pode ser nulo. Depois eu tenho a quantidade de reactions que a gente vai ter nessa mensagem, né? Então, reaction count. Quantas reações essa mensagem recebeu, né? Deixa eu só formatar aqui o meu arquivo. E aqui vai ser do tipo BigInt. Também não pode ser nulo. E o default é 0, ou seja, a contagem começa em 0. E por último, eu preciso de um campo para basicamente dizer se essa pergunta já foi respondida ou não. Nesse caso aqui, o campo é um booleano. Também não pode ser nulo. E o default vai ser falso. E com isso, está criada a nossa migration. E aí, como é que a gente faz para rodar a nossa migration? Lembrando que a gente já criou aqui o nosso arquivo de configuração. Só que tem um problema. Vocês lembram que eu optei por usar um arquivo .env ao invés de setar de fato essas variáveis de ambiente no meu ambiente? O que acontece? O turn ele não tem a opção de ler as variáveis de ambiente através de um arquivo .env. Simplesmente não tem como. Então, para fazer um workaround disso, eu vou criar uma ferramenta muito simples, que ela vai ser um wrap no nosso turn. Ou seja, ela literalmente só vai chamar o turn por debaixo dos panos, só que ela vai declarar essas variáveis de ambiente lidas aqui desse arquivo .env para o turn ser capaz de entender isso. E como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou criar um novo diretório aqui na raiz do meu projeto chamado command. Isso aqui é um padrão em Go, tá? Dentro do diretório CMD você coloca todos os seus binários, todos os seus executáveis. E aqui eu vou criar um outro diretório que vai ser chamado de tools. E isso aqui não é bem o padrão, mas eu gosto de fazer assim, tá? Eu gosto de colocar todas as minhas ferramentas dentro de um diretório chamado tools. E aqui eu vou botar o nome da minha ferramenta, que pode ser o que eu quiser, mas eu vou chamar de turn.env, beleza? E lá dentro eu vou criar um arquivo main.go. Então se eu navegar até esse arquivo, posso fazer o package main, func main, e esse arquivo aqui vai ser bem simples, tá, gente? Primeira coisa que eu quero fazer é carregar as minhas variáveis de ambiente através daquele arquivo .env. Para fazer esse Go, a gente tem essa biblioteca aqui que é bem famosa, que é a go.env, que basicamente ela permite que você carregue suas variáveis de ambiente através de um arquivo .env. Então como é que ela funciona? Você faz um load e depois que o load está feito, as suas variáveis de ambiente dentro daquele contexto, né, daquele ambiente, digamos assim, vai estar setada naquela aplicação, certo? Então o que eu vou fazer aqui é if erro igual go.env .load. Se o erro for diferente ou igual de nulo, eu vou causar um pânico. E aqui está no erro por quê? Porque se eu for lá no meu go.mod, o go.env não está nas minhas dependências. Então eu preciso passar ele para lá. E para fazer isso eu vou dar um go mod city. E aí o Go vai instalar o go.env nas minhas dependências, beleza? Então se eu for agora e abrir o meu go mod, a gente está lá que tem o require go.env aqui dentro. Vocês podem ver que o erro não está mais acontecendo. E agora a única coisa que eu preciso fazer é executar o meu comando turn aqui dentro desse contexto, digamos assim. E na biblioteca padrão de Go, a gente tem um pacote excelente para isso, que é o pacote os/exec, ou seja, o pacote exec, né? E lá a gente tem a função command, que é justamente a função
que eu quero usar aqui, tá? E como é que essa função funciona? A gente passa o comando que a gente quer executar, que no caso vai ser turn, e todos os argumentos que a gente quiser passar para ele. No caso, eu quero usar o comando migrate, que é para executar as minhas migrações, e eu de novo vou passar a flag migrations, e as minhas migrations estão na pasta internal /store /pgstore /migrations. E eu também quero dizer para ele onde é que ele pode achar o nosso arquivo de configuração, que vai ser basicamente no mesmo lugar, né? Internal /store /pgstore /migrations turn.conf. E aí essa função basicamente retorna um comando para a gente. E a gente pode simplesmente executar esse comando. Então, if erro dos pontos igual comando.run, erro diferente igual de nulo, pânico. E tá feito o nosso wrap aí por cima do turn, beleza? E para executar isso, é como se fosse um código comum de Go. Eu vou dar go run, vai ser command /tools /turn.env /main.go. Se eu rodar aqui, vai dar um erro, porque simplesmente o nosso banco de dados não está rodando, né? Então, eu quero rodar o meu banco de dados, só que dessa vez eu quero rodar ele num terminal separado. Então tem duas formas que eu posso fazer isso. Eu posso fazer o docker compose up -d ou docker compose start. Eu vou rodar o docker compose start, beleza? Ok, agora sim o meu banco de dados está rodando e agora sim deve funcionar minha ferramenta. Beleza, dessa vez não tivemos nenhum erro. E aí, voltando aqui no meu pgadmin, a gente percebe que as nossas tabelas foram criadas. E repara que tem uma terceira tabela aqui que a gente não criou uma migration, mas é o próprio turn que cria essa tabela aqui pra gente, para ele fazer o controle do versionamento do nosso banco de dados, beleza? Mas as nossas duas tabelas, messages e rooms, foram criadas com sucesso. E já que a gente está interagindo com o banco de dados, a gente vai ter que de alguma forma representar aquelas entidades do nosso banco de dados aqui no nosso código Go. E para isso tem um pacote que eu gosto muito de utilizar, que é o pacote SQLC. Esse aqui é o pacote que eu estou falando, tem mais de 10 mil estrelas no GitHub, mas basicamente ele é um gerador de código. Ele é focado principalmente em Go, mas ele também funciona para outras linguagens de programação. Se não me engano, ele funciona para Python e algumas outras linguagens também, mas o foco principal é Go. E é basicamente isso, tá, gente? Ele gera código Go para interagir com o nosso banco de dados. E ele não é um ORM ou ORM, tá? A gente ainda tem que escrever nossas carries manualmente. O que eu acho excelente, e eu não vou entrar aqui na discussão de se você deve usar ORM ou não usar ORM em Go, não faz parte dessa aula, mas tem muito recurso online aí que entra nesse debate, tá bom? E normalmente em Go não é recomendado usar ORM, beleza? Para instalar ele é muito fácil. A gente vem aqui na documentação, né, nos docs, instala em SQLC, e aí tem um bando de possibilidades que você pode instalar pelo Brew, pelo Snap, enfim. Eu vou instalar usando o Go mesmo, já que a gente está desenvolvendo uma aplicação Go e o SQLC é escrito em Go, tá? Então eu vou simplesmente copiar esse comando aqui. Reparem que é exatamente o mesmo comando que a gente rodou para instalar o turn. Eu vou lá no meu terminal, eu posso simplesmente instalar o SQLC. Aqui de novo vai ser bem rapidinho, porque eu já tenho o SQLC instalado na versão mais recente. E como é que ele funciona? A gente também vai precisar de um arquivo de configuração. Então eu vou lá no meu internal store pgstore e aqui eu vou criar o meu arquivo de configuração, que é o sklc.yaml. A primeira coisa que eu preciso fazer é declarar a versão da SQLC que eu vou usar, que no caso é a versão 2, e eu preciso escrever certo também, né? Version, e declarar aqui o SQL que eu quero gerar. E aqui no SQL eu posso declarar várias engines, por exemplo, Postgres, MySQL, etc. No caso aqui a gente está trabalhando com Postgres. Então o nome é Postgres SQL. E aí eu tenho que dizer onde é que vão estar os meus arquivos de carries, as minhas carries. E eu vou criar um diretório para elas chamado carries. Depois eu tenho que dizer onde é que está o esquema do meu banco de dados, e isso a gente já fez, está dentro do diretório migrations. E aí aqui eu vou começar a gerar o meu código. No caso, eu estou gerando código Go. Como eu disse, o SQLC funciona para outras linguagens, mas aqui a gente está trabalhando com Go. E a primeira coisa que eu vou fazer é declarar o meu output, que no caso vai ser onde o arquivo sklc.yaml está. Então eu posso colocar só um ponto aqui. Eu percebi que para algumas pessoas, por algum motivo que eu não sei qual é, esse ponto não funciona.
Se por acaso você tiver um problema aí por causa desse ponto, você pode colocar o nome do diretório em si, que é PG Store. Mas aqui para mim sempre funcionou perfeitamente, então eu vou manter o meu ponto, tá? Beleza, e aí eu vou dizer o nome do meu pacote, que no caso é PG Store também. Eu vou dizer qual que é o driver do SQL que eu quero utilizar, e no caso eu vou usar o PGX, na versão 5, então PGX/v5, que é aquilo que eu falei que é do mesmo criador do Turn. Para mim é o melhor driver de Postgres para Go, ele é extremamente performático e também é 100% escrito em Go, tá? E ele oferece várias ferramentas para trabalhar com Postgres, tá? Como, por exemplo, Notify, Listen e outras coisas específicas do Postgres, tá? Existem outros drivers de Postgres, como por exemplo o libpq, mas eu gosto muito do PGX e eu recomendo bastante ele, beleza? E uma coisa que eu gosto de fazer aqui é um override. O que são esses overrides? É basicamente uma forma de você dizer para o SQLC, ó, ao invés de usar esse tipo que você usa por padrão, usa esse tipo aqui que eu prefiro ele, basicamente, digamos assim. E eu gosto de fazer isso para o tipo UUID, porque por padrão ele vai usar o tipo UUID do próprio PGX, que é muito básico. Eu não gosto muito, eu prefiro usar o tipo UUID da Google, que tem muito mais funcionalidades, beleza? Então eu vou dizer aqui para o SQLC fazer esse override. Ao invés de usar o UUID do PGX, usar o UUID da Google. E como é que a gente faz isso? Eu tenho que dizer qual que é o tipo no meu banco de dados. No caso do banco de dados, o tipo é o UUID. E eu vou dizer para o SQLC como representar esse tipo em Go. Vou dizer que ele tem que importar o pacote da Google, né? Que no caso é o github.com/google/UUID. E o tipo que ele vai importar desse pacote é justamente o tipo UUID. E com isso, o nosso sklc.yaml está feito. E como é que a gente faz para ele gerar o nosso código? Bom, a gente já instalou o sklc, né? Então a gente vai rodar o comando sklc generate. E a gente vai passar a flag "-f", dizendo onde é que está esse nosso arquivo sklc. No caso, ele aqui está em internal store/pgstore/sklc.yaml. Se eu rodar isso aqui, ele está me dando erro. E por que ele está dando esse erro? Porque eu disse para ele que as minhas carries estão dentro de um diretório chamado carries. Só que esse diretório simplesmente não existe, né? Então eu tenho que criar esse diretório aqui. E lá dentro eu vou colocar todos os meus arquivos de carries. No caso, como são coisas simples, eu vou criar só um arquivo mesmo, que vai ser o carries.skl. E vamos abrir esse arquivo aqui, vamos criar pelo menos uma carry para o nosso sklc conseguir funcionar. Eu acho que a gente pode começar simplesmente com uma carry de pegar uma sala, né? Dar um select numa sala. Então, o sklc ele tem uma sintaxe específica. Eu tenho que dizer qual que é o nome dessa carry. No caso vai ser getRoom. E aí depois disso eu tenho que dizer qual que é o tipo dessa carry. Se ela é uma carry que não retorna nada, retorna vários resultados, retorna só um resultado. Enfim, lá na documentação do sklc você consegue pegar tudo isso com mais detalhes, tá? Nesse caso aqui, getRoom vai retornar apenas um resultado, então é one. Então eu vou fazer select id e tema from rooms, aonde o meu id é igual a o argumento que eu vou passar lá do meu código Go. Feito isso, agora eu devo conseguir gerar o meu código Go através do sklc. Então se eu rodar aquele comando mais uma vez, agora sim, a gente não teve mais nenhum erro. E se eu voltar lá naquele diretório, vocês vão reparar que vários arquivos foram criados pra gente. O primeiro é o arquivo db, e repara que está com muitos erros, a gente já vai corrigir isso, porque a gente já viu como corrigir esses erros. Basicamente ele está dizendo que ele não sabe que pacotes são esses, né? Que pacotes são esses que a gente está utilizando. Então a gente tem que rodar o famoso go mod city para pegar todos esses pacotes que a gente está dependendo. Feito isso, os nossos erros desaparecem. E aqui no DB a gente tem basicamente o tipo que foi criado para a gente, que é esse tipo que vai implementar todos os métodos para a gente interagir com o nosso banco de dados. Ele também criou o arquivo models e aqui ele vai dizer para a gente todos os models do nosso banco. Né? Então, automaticamente, ele já criou para a gente o nosso tipo mensagem e ele também já criou para a gente o tipo room, que são justamente aquelas duas tabelas que a gente tem no nosso banco. E por último, a gente tem o arquivo carries.skl.go, que aí sim funcionam as lojas, né? Que é nesse arquivo que vai estar feito o nosso código Go para de fato interagir com o banco de dados. Como a gente criou uma carry getRoom, a gente tem exatamente esse método aqui, que é para resgatar uma sala do nosso banco. Beleza, deixa eu limpar tudo aqui, estava com muita aba aberta. Eu quero mostrar uma outra ferramenta para vocês da linguagem de programação Go. Nesse caso é uma ferramenta built-in da própria linguagem, tá? Você não precisa instalar nada. Com Go você já tem ela. Que é a ferramenta Generate. Eu vou voltar aqui para a raiz
do meu projeto e eu vou criar um arquivo chamado gen.go, gen de generate. E aqui dentro, o que eu vou ter? Eu vou ter um package gen, pode ser o nome que você quiser, esse nome realmente não faz diferença. E eu vou ter algumas diretivas para o meu código Go. No caso, é a Go Generate que a gente vai estar usando aqui. Essa diretiva basicamente diz para o nosso código Go qual o comando que ele tem que rodar quando eu rodar o comando Go Generate. E reparem que eu rodei dois comandos, né, gente? Eu rodei o comando do turn, que é para fazer a migração do meu banco de dados, e eu também rodei o comando sklc para gerar todas as minhas entidades e o meu código para interagir com o banco de dados. E usando o Go Generate, eu posso simplificar como que eu vou executar esses comandos, beleza? Então, o primeiro comando que eu quero rodar é justamente o turn. Mas lembra que a gente criou um wrap no turn, porque a gente está usando o arquivo .env? Então, na verdade, eu quero chamar aquele tool, aquela ferramenta que a gente criou, né? Que é o wrap por cima do turn. E para fazer isso, eu vou dar um go run. É literalmente um comando, você pode rodar no seu computador, qualquer comando. E eu vou passar a pasta do nosso turn, né? Que vai ser command, tools, turn.env, main.go. Beleza? E aí, o meu segundo comando também vai ser go generate. Agora o meu comando é sklc, que eu acabei de rodar. Então, deixa eu copiar ele aqui, que eu acho que é mais fácil. E eu vou simplesmente colar ele aqui. E agora, para rodar esses dois comandos, eu só preciso dar um go generate ponto barra 3 pontinhos. Esse ponto barra 3 pontinhos, quando você está usando a utility tool, né, o comando go, basicamente ele significa o seguinte: no diretório que eu estou atualmente e todos os subdiretórios dele, tá? Então ele vai olhar em todos os subdiretórios para ver se tem alguma diretiva para rodar o Go Generate. Então se eu rodar aqui, aparentemente não aconteceu nada, o que é bom, né? Não teve nenhum erro, mas ele rodou tanto o nosso turn quanto o nosso sklc. Isso é uma ferramenta muito legal que a gente tem em Go, beleza? E agora vamos só lá voltar para as nossas carries. Eu quero já escrever todas as carries de uma vez. E eu não vou perder tempo aqui, gente, com vocês escrevendo cada uma das carries. Eu vou só colar elas aqui e explicar por alto o que cada uma está fazendo, tudo bem? Beleza. Então a minha segunda carry aqui é a get rooms, que ela retorna várias salas, basicamente. É igual a get room, só que em vez de retornar uma sala, retorna várias. Eu tenho a insert room para criar uma sala no meu banco de dados. Eu tenho a get message para pegar uma mensagem específica. Get room messages para pegar todas as mensagens de uma sala. Insert message para inserir uma mensagem no meu banco de dados. React to message, isso aqui é quando a pessoa vai reagir àquela mensagem, né? Então ela vai aumentar o número de curtidas de uma mensagem. Então, para isso serve essa carry. E eu também tenho a carry inversa, que é quando eu quero remover uma reação de uma mensagem. Eu basicamente estou diminuindo a quantidade de reações que aquela mensagem teve. Depois eu tenho a carry para marcar uma mensagem como respondida, que é literalmente só setar esse campo answered como true. E é isso, acabou. São carries bem simples, percebam que a gente não tem nada complexo aqui nessas carries, beleza? E agora, se eu vier aqui no meu arquivo carries.skl.go, eu ainda não gerei essas carries. Então nesse arquivo aqui só tem a nossa getRoom. Então o que eu vou fazer é rodar o nosso comando goGenerate e eu vou abrir de novo esse arquivo para ter certeza que tudo funcionou. E se eu abrir ele aqui, agora sim a gente tem todas as carries lá, né? Então o nosso goGenerate está funcionando. Então eu tenho aqui a minha carry getMessage, getRoom, getRoomMessages e assim sucessivamente, beleza? Beleza, feito tudo isso, a gente conseguiu criar a fundação para a gente começar a escrever o nosso código Go. Tá? Então agora, vamos começar a escrever o código da nossa API de fato. O que eu vou fazer é aqui dentro do meu diretório internal, eu vou criar um novo diretório e vou chamar ele de API. E dentro eu vou criar um arquivo chamado api.go. Beleza? Simples assim. E aqui dentro, eu vou criar meu pacote API e eu vou criar um novo tipo, que vai ser o tipo API Handler, por exemplo, que vai ser uma estrutura. Eu ainda não sei tudo que eu vou precisar aqui nessa estrutura, mas eu sei que eu vou precisar interagir com o meu banco de dados. Então, eu já vou criar um campo aqui para as minhas carries, que vai ser do tipo pgstore.carries, que foi aquele tipo criado automaticamente para a gente pelo sklc. E aqui, gente, eu estou simplesmente fazendo de uma forma mais simples, tá? Eu estou pegando o tipo concreto e colocando aqui. O ideal seria você colocar isso aqui como uma interface, ao invés de um tipo concreto. Por quê? Porque aí, se por acaso você amanhã quer mudar de Postgres para MySQL, aqui no seu código da API praticamente não mudaria nada, porque você está usando uma interface e não a implementação concreta do seu banco.
Mas, como aqui é só para uma aula bem simples, eu vou usar o tipo concreto mesmo, sem fazer uma abstração, porque não tem necessidade, tá bom? E aí eu vou criar um construtor para esse meu tipo, que vai ser func new handler. E o que eu preciso aqui dentro? Apenas das minhas carries mesmo, né? Então vai ser pgstore.carries. E o que eu vou retornar nesse handler? Eu vou retornar um http.handler. Só isso. E o que é esse tipo HTTP handler? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. O HTTP handler ele é só uma interface, ou seja, aqui já é um tipo abstrato, que tem apenas um único método, que é o método serveHTTP, que recebe um response writer e um HTTP request. E basicamente o HTTP handler é o seguinte, é um tipo que consegue responder a um HTTP request. Bem simples. Então o que eu tenho que fazer é implementar essa interface para o meu tipo que eu acabei de criar, o API handler, que eu posso simplesmente retornar ele aqui, certo? E como aquela interface é bem simples, vai ser muito fácil implementar essa interface, né? Então eu vou criar aqui um método para o meu API handler, que vai ser justamente o método daquela interface, que é serve HTTP, recebendo um http.responseWriter e um http.request, não retorna nada. E aqui dentro o que eu vou fazer é basicamente passar essa chamada para o handler de fato do meu API handler. Então é mais uma coisa que eu preciso aqui nessa estrutura, que vai ser o meu handler, né? Também conhecido como router, né? Então por isso que eu usei a variável do nome R aqui. E isso aqui vai ser o ponteiro para t, que é esse pacote aqui, github.com go/t/v5, que é literalmente um pacote para você criar routers HTTP em Go. A gente vai importar ele ali agora. E o tipo é t.mux, beleza? E mux significa multiplexer, basicamente. E de novo a gente está com aqueles erros porque o t não é reconhecido. Então tem que fazer o go mod tire aqui para o Go achar o pacote t e a gente poder utilizar ele no nosso código, beleza? Feito isso, aqueles erros sumiram. E o que eu vou fazer aqui nesse método serveHTTP é basicamente botar o h.r.serveHTTP. Eu literalmente vou chamar o método serveHTTP do meu router, beleza? E aí aqui dentro da minha função construtora, do meu new handler, o que eu vou fazer? Eu vou criar minha API handler, vai ser igual o tipo que a gente acabou de criar, né? API handler, que é uma estrutura. E aqui eu já vou passar as minhas carries. Então, o meu campo Q vai ser o que foi passado para essa estrutura aqui. E eu vou criar um novo router. Então é t.newMux ou newRouter. Dá exatamente no mesmo, tá? Essas duas funções são iguais, tanto faz. Aqui eu vou declarar as minhas rotas. E no final, depois de declarar as minhas rotas, eu vou botar aqui o meu a.r é igual a esse r. E por último, eu vou retornar o meu a. Aqui a gente está tendo um errinho, é simplesmente que eu cometi um erro ortográfico, né? Aqui não é serve HTTP, é serve HTTP. Se eu salvar, beleza, o nosso erro foi embora. E agora vamos já criar a nossa função main antes de começar a implementar aqui as nossas rotas, tá? Então para fazer isso, eu vou voltar lá na raiz do meu projeto, no command, e aqui eu vou criar um novo diretório chamado wsrs e vou criar o arquivo main aqui dentro, main.go, beleza? E aqui a gente vai ter o nosso pacote main e a nossa função main. Primeira coisa que eu quero fazer, isso aqui vocês já viram a gente fazendo, é popular minhas variáveis de ambiente através do arquivo .env, certo? Então eu vou fazer aqui o go.env.load. Se o erro for diferente igual de nulo, vou fazer um pânico erro. Feito isso, eu preciso me conectar com o banco de dados. Então eu vou criar um pool de conexões, porque o PGX ele automaticamente gerencia um pool de conexões para a gente. Ele é capaz de gerenciar várias conexões ao mesmo tempo com o nosso banco, por causa de performance, né? Então, essa função que eu vou chamar, ela retorna um pool de conexões e um erro. Eu vou fazer pgx pool, que é um módulo, ponto, new. Preciso de um contexto, então primeiro eu vou declarar esse contexto aqui, é o context.background. Vou passar esse contexto aqui para dentro. E a nossa constring, que no caso vai ser fmt.sprintf. E aí a nossa string é o seguinte: user igual a porcentagem s, password igual a porcentagem s, host igual a porcentagem s, port igual a porcentagem s, dbname igual a porcentagem s. Basicamente passando todas as variáveis de ambiente aqui para essa string. E aí para pegar aquelas variáveis de ambiente, eu vou usar o os.getEnv.
e eu vou ter que passar aqui os nomes das variáveis. Então a primeira variável é wsrs underline database user. Depois os.getEnv wsrs underline database password. Depois os.getEnv wsrs underline database underline host. Depois a porta database port. E por último, underline name. Beleza. Aqui eu não gostei muito dessa formatação não, vou botar na mesma linha. Pronto, show de bola. E aí de novo, no caso de erro, vou causar um pânico. Como eu estou na minha função main, quando a função main retornar, eu quero fechar o meu pool de conexões, então eu vou fazer um defer pool.close. Esse defer aqui em Go basicamente é o seguinte: quando a minha função for retornar, antes dela retornar, ela vai executar essa função que foi chamada de forma deferida, não sei como é que falar isso em português, mas aqui dentro do defer. Então basicamente todo o código vai continuar executando linearmente, e quando chegar a hora da minha função retornar, antes dela retornar, ela vai executar todas as funções que foram chamadas de forma defer. É basicamente uma forma de a gente fazer um cleanup, beleza? E aí agora eu quero saber se deu tudo certo na minha conexão com o meu banco de dados. Então eu vou fazer if erro, pool.ping, passando no meu contexto. Se o erro for diferente igual de nulo, eu vou causar um pânico. Agora por último, eu quero meu handler, então eu vou fazer handler vai ser igual, agora sim eu vou chamar meu pacote api.newHandler, e eu preciso passar o meu pgstore.carrot lá para dentro. E para fazer isso, eu vou literalmente chamar o meu pgstore.new, é um método que o SQLC criou para a gente automaticamente, e ele precisa de uma conexão com o banco de dados, que é o nosso pool de conexões aqui. E aí agora eu vou ter que chamar de forma assíncrona a minha função para iniciar o meu servidor HTTP. Por que isso? Porque o meu servidor HTTP ele é blocante. Ele vai continuar rodando para sempre, até que o servidor tenha algum problema, ele falha, ou o meu código saia do ar, né? Então eu preciso fazer isso de forma assíncrona. Então, vou fazer aqui igual func, e aqui vai ser if erro, igual http.listen and serve. Vou passar o endereço, no caso eu vou usar a porta 8080, por exemplo, e eu preciso de um handler aqui para dentro, que vai ser justamente aquele meu handler aqui. Se o erro for diferente igual de nulo, primeiro eu quero verificar se o erro não é o erro http.error server closed. Porque se for esse erro, não tem problema. Simplesmente significa que o servidor fechou, mas não foi uma falha, né? Então eu posso ignorar esse erro. Se por acaso não for esse erro, aí sim eu vou causar um pânico, beleza? E aqui de volta na minha Go Routine principal, eu vou criar um canal que eu vou chamar de Kit, e esse canal ele vai basicamente receber sinais do meu sistema operacional, e eu quero que ele receba o Ctrl+C, beleza? Então eu vou fazer assim, make chain os.signal, e ele tem que ser buffered, e eu vou chamar o pacote signal, eu vou botar signal.notify, esse meu canal que é o quit, certo? E o sinal que eu quero que ele receba é o os.interrupt, beleza? E aqui fora eu simplesmente vou bloquear minha função main até eu receber um sinal. Quando eu receber um sinal, eu exito sem problema nenhum, beleza? Então vamos só rodar esse código aqui para ter certeza que ele está funcionando, que eu não escrevi nada errado, né? Porque a gente já escreveu bastante coisa. E eu estou rodando no diretório errado, né? Então é comando/wsrs/main.go. Agora sim, meu código está rodando, não teve nenhum erro, então até agora está tudo funcionando direitinho. Se eu der um Ctrl+C aqui, meu código vai exitar sem problemas. Então, a princípio, está tudo ok. E pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Nessa aula eu fiz todo o fundamento para o nosso código poder funcionar perfeitamente, e na próxima aula a gente vai de fato fazer a implementação. A gente vai criar as nossas rotas HTTP e também a gente vai ver como criar as rotas de WebSocket usando o Go. Beleza? Te espero lá. Até já!